muito me alegrou essa semana inteira. Muito me alegrou, irmãos. Deus falou comigo, Deus falou com meu marido, Deus falou com a minha casa. Nós estivemos em 4 igrejas diferentes durante a semana. Estivemos na terça-feira na Shalom, onde Deus falou demais comigo. E na terça-feira, isso, irmã, vai ter que abastecimento, né? Na terça-feira, Deus deu uma palavra específica. Eu fiquei maravilhada. A igreja lotada. Tivemos fila para entrar dentro do templo, irmãos. E nós fomos. E lá na igreja, que nós somos o mesmo reino, o mesmo corpo, lá a gente adorou. Lá a gente ofertou, porque é o mesmo Deus. Terça-feira. Na quarta-feira, estivemos na CCC, Comunidade Cristã de Curitiba, lá no Tarumã, longe, lotado. Lá nós adoramos, lá nós ofertamos ao Senhor, porque é o mesmo Deus, o mesmo reino. Também tivemos esse compromisso na quarta-feira. Quinta-feira estivemos aqui na Vida Plena. Particularmente eu conheci a Vida Plena há 20 anos atrás, que eu fui em um culto lá, quando era casinha de madeira. E eu fiquei maravilhada de ver a estrutura que Deus tem dado para eles. Lá nós ofertamos, lá nós adoramos, lá Deus falou conosco novamente. E lá foi um momento que, creio que o meu marido vai dar o testemunho, mas da forma que Deus falou para ele, Deus falou comigo, sem a gente conversar. E lá eu orava uma oração só pelos meus filhos, uma oração. Eu pedia, Jesus, revele para meus filhos quem é o Pai. Só isso. Jesus, revele para os meus filhos quem é o Pai. De tudo que eu quero dos meus filhos, de tudo, tudo, tudo. Eu só peço uma coisa. Faça eles ser cheios do Espírito Santo. Se os meus filhos forem cheios do Espírito Santo, eles vão saber a profissão, o chamado, a vocação. Eu não vou me preocupar se eles vão ter crise, nada. Porque se eles forem cheios do Espírito Santo, não vai ter espaço para outras coisas. Essa foi minha oração pelos meus filhos. E quando chegou o momento do mover, ele estava orando, catei o braço da Esther e o braço do ex, levei eles lá no altar. A hora que eles chegaram, eles já me jogaram no altar. Porque eu falei, Senhor, é aqui que eles foram gerados e aqui que vão continuar. Esse é o sonho dos meus filhos. Eu quero que eles sejam cheios do Espírito Santo. Quando foi na sexta-feira, estivemos na PIB em Curitiba. Não conhecia a PIB depois que terminou a reforma, conhecia antes. Irmãos, impossível entrar dentro da igreja. Não tinha mais aonde lotar. Mas nós estávamos lá adorando, ofertando, indo, esperando. O culto começava às 7h30, terminava às 10h30. Ninguém foi embora da nossa equipe, claro, antes de terminar o amém, em reverência à presença do Espírito Santo. Muitos ficaram para fora, muitos tiveram que assistir por telão. E quando foi no sábado, aí foi a grande reunião. Mas a gente, irmãos, não se surpreende com multidão, irmãos. A gente se surpreende com fruto. Tem pessoas que foram no Descende em 2020, 20 ou 21? 20. Hoje está até desviado. E foram para São Paulo, não foi nem em Curitiba, em São Paulo, desviado. Uns nem crê mais no Espírito Santo. Por quê? Porque gostam do movimento, mas esquece que sai de lá com o encargo dos outros, irmãos. Sai de um lugar com uma responsabilidade. E eu me lembro que foi
dele um homem sábio, que chamou ele para o lado e disse assim: não se impressione com essa multidão. Se eles não forem basados na palavra, isso aqui acaba. Se eles não forem enraizados na palavra, esse movimento termina. E o Del Hayashi recebeu uma revelação. Tem que ter figura. Tem que ter respaldo, tem que ter fundamento, tem que ter Cristo. E para a glória de Deus, esse ano foi 5 estádios. Para quem não sabe, a Arena Pernambuco do Recife, recorde no país de evento. Baixada, recorde de público. E olha que eu fui na semana do ano 2019. Quem estava em 2019 lá? 2019, na Arena da Baixada. Maior público, ganhou da final do UFC. Nós estávamos lá. E aquele dia Deus marcou a minha vida. Deus marcou a minha vida naquele dia. Marcou da minha casa. Então, eu quero dizer para você que tudo isso que Deus traz é para um propósito, irmãos. É para um propósito maior. Até hoje eu me lembro do mover que foi em 2019, julho de 2019, eu me lembro da unção derramada, do mover, da pregação, de quem cantou, de quem pregou. Eu me lembro, irmãos. Porque eu fui lá com propósito, irmãos. Se eu quero só entretenimento, eu vou na Baixada no dia do jogo. Eu torcia para o Atlético. Nem vou comprar. Torcia. Por que não torce? Mas tem que acompanhar, irmão. Por que você torcia para o Atlético? Eu não sei, irmão. Tinha que torcer para alguém, eu resolvi torcer para o Atlético. Eu acompanhava o meu marido quando a gente namorava em estádios. Ele torce para o Paraná Clube. Diz que está ressuscitando. Não sei. Então ele fazia um descende lá nos. Tem uns que quer sorte, né, irmãos? Mas quer Jesus, mas tem uns que conta com a sorte. Então quer dizer para você que tem que ter propósito, você tem que orar agora, que Jesus não deixa essa chama se apagar. E nós temos que entender isso, porque agora nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente recebe, irmãos. Quem entendeu? Falar, que pena, achei que era só ir. Não, você foi a dessensibilizar o envio. Precisa de fruto, né, irmãos? Precisa de resultado, precisa manter a chama acesa. Quando você achar, irmãos, que o negócio ficou insistindo, pega teu sapato e levanta de novo, irmão, vai que você lembra. Levanta de novo, irmãos. Amém? Porque eu creio numa igreja pós-evento. Quem entendeu? Eu creio numa igreja pós-evento. Eu creio nisso. Eu falei isso com a minha família. Eu falei, eu fui nessas igrejas muito feliz, porque eu me sinto corpo de Cristo aonde eu vou, irmãos. Eu não fico deslocado nas igrejas. Com uma facilidade, eu já saio abraçando todo mundo do meu lado. Porque o meu beijo é meu irmão. E eu olhei para Deus sobre eles, meu Deus que lindo, meu Deus que lindo. Para mim eu fico maravilhado, porque é reino de Deus, amém, irmãos? Isso se chama, para quem não sabe, irmãos, batismo no corpo. O que é batismo no corpo, irmãos? É quando eu sou inserido na família de Deus, no corpo de Cristo. Eu me sinto corpo. Então, aonde eu for, eu me sinto corpo. Se eu vou numa igreja que não bate palma, mas eu bato ou não bato, porque eu vou respeitar aquela parte do corpo. Se eu vou numa igreja que eles usam saia, eu vou dizer que eu vou respeitar aquela parte do corpo. Se eu vou numa igreja que eles pulam, eu vou me esforçar para pular, porque eu vou respeitar aquela parte do corpo. Porque eu tenho um batismo no corpo de Cristo. Agora tem pessoa que não se sente igreja em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O eterno visitante. O eterno, estou aqui, mas daqui a pouco eu saio. Isso não é fazer parte do corpo de Cristo. Tem que ter batismo de corpo. Existe o batismo no corpo que o Espírito Santo dá, nós fazemos parte. É por fora. E existe o batismo dentro, que é o revestimento de poder. Quer entender, irmãos? Glória a Deus, irmãos.
Nós somos uma igreja que nós incentivamos ir em outros ministérios. A sarja está queimando, Deus está fazendo, irmãos, com alegria a gente vai. Mas sem negligenciar isso daqui, ó, irmãos. Se não é, repita comigo, hipocrisia. Pode falar, irmãos, a palavra da Bíblia, pode repetir. Se não é, hipocrisia. Eu tinha um pastor que quando a gente saía para pregar fora, ele falava assim para nós: vai, mas volta. Eu sempre volto. Porque eu acho lindo todas as casas, mas eu tenho uma só que eu moro. Quem entendeu, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu tinha uma palavra bem comprida para falar de oferta, mas eu não vou falar. Vou falar sobre vale a pena ser fiel mesmo. Deixa para outro momento, agora, irmãos? Então, deixa eu passar a agenda da semana aqui. Irmãos, amanhã, segunda-feira, nós retomamos com tudo. Com o que, irmãos? Dia do nosso jejum coletivo. Segunda-feira é dia de jejum, irmãos. Queimar essa maionese, queimar essa carne aí. É um dia, irmãos, que você começa a semana trabalhando, tendo suas atividades. Começa com o jejum que fica melhor, amém, irmãos? Segunda-feira voltamos com o nosso jejum coletivo. Quem pode participar do jejum coletivo, irmãos? Todos que têm jejum. Segunda-feira é um jejum oficial do ministério, mas você pode ter o seu jejum pessoal. Então, segunda-feira é jejum coletivo. E 8 horas da noite, não que parou, mas continua a intercessão aqui na igreja, amém? 20 horas, dia de oração aqui na igreja. Quarta-feira, irmãos, temos o nosso culto da família, que acontece aonde? Nas casas. É onde a família se reúne no horário que dê certo para todos. Leia o versículo. Compartilha a palavra, irmãos. Quer cantar, canta. Não quer cantar, não canta. Mas que faça algo, irmãos, para a glória de Deus. Então, assim, quarta-feira é para esse dia. Dia de estar reunidos como família. E sexta-feira, irmãos, sexta-feira nós vamos retomar os nossos GDs. Mas vai retornar aqui na igreja o Super GD, amém, irmãos? Sexta-feira aqui nós temos marcado um compromisso às 8 da noite, como igreja. Quero ver você aqui, irmãos. Feliz da vida. Amém? Por quê? Porque é o dia que a gente vai dar início ao nosso ano, que é o ano da capacitação. É o ano que Deus vai nos capacitar em muitas áreas da nossa vida. Então, que você venha com o teu coração feliz de estar aqui para poder aprender mais do Senhor. Amém? E eu sei que o Senhor em tudo vai ser glorificado. E nessa noite, irmãos, nós queremos também conhecer os nossos convidados dessa noite, irmãos. Quem aqui está nos visitando nessa noite? Sinaliza para nós, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar. Eu achei que tinha alguém online. Bem lembrado. Antes disso, nós vamos aplaudir Jesus para ver os nossos convidados. Amém? Zane, vem aqui. Vem aqui na frente. Não, vai não. Não, vem aqui. Eu já fui. Vem aqui para ver a Zane. Vem aqui na frente porque eu tenho que mais sequência. A Zane teve uma iniciativa, irmãos, muito abençoada, de fazer uma arrecadação de óleo usado para fabricar sabão e vender para que a gente possa ter recursos para poder terminar a nossa reforma. Explica um pouquinho, Zane. Então, eu pensei que a gente as pessoas não descartam, né? E as pessoas não falam, não dá no dia que a pessoa está em casa, né? Então, assim, sobrou óleo usado, põe uma garrafinha e traz para a igreja. Quando a gente juntar uma quantia, a gente vai desenvolver uma receita e pegar na internet, ou se alguém
né, se prontificar, que sabe fazer, eles podem marcar um dia no chácara, né, fazer um evento lá, fazer um churrasco, já fazer uma aplicação desse sabão. E as nossas ofertas a Deus. A palavra do Senhor diz que primeiro ele recebe o ofertante, depois ele recebe a oferta. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós temos vivido a tua palavra que diz que o Senhor dá semente ao que semeia. E nós vamos aqui depositar mais sementes no seu altar, Senhor. E a tua palavra diz que é o Senhor que vai fazer encher a nossa sementeira. Senhor, enquanto estivermos semeando, nunca vai faltar semente, Senhor. E a tua palavra diz que ainda o Senhor vai dar o pão para alimento. Nessa noite receba cada vida aqui, Senhor, que está, Senhor, entendendo que tudo é feito para o Senhor. Que o Senhor mesmo multiplique, que o Senhor mesmo faça um milagre, que o Senhor mesmo intervenha, que seja o Senhor, meu Deus, a conduzir cada um aqui nas suas finanças, nos seus recursos, dando sabedoria, dando entendimento. Quem sabe esse ano de 2026 é um ano que o Senhor vai mudar a história financeira de muitos aqui. Muitos que têm esperado, semeado. Quem sabe vai ser este ano que essas sementes, meu Deus, vão brotar, vão crescer e vão se tornar uma grande colheita. Assim te louvamos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode me ofertar, igreja. Desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Aqui tremenda graça, aqui florido amor. Todo meu lugar, não me acusa. Que fez por mim. Aleluia. Shalom, povo de Deus. Shalom. Tá cansado, irmão? Tá difícil, né? Semana deve ter sido brava. Mas já estamos em uma nova semana, amém? Diga primícia. Diga é o primeiro. Diga o principal. Quando se fala de um culto primícia, logo após um período de descende, né? Nessa última semana aí tivemos, como minha esposa falou, os Revival Night, né? Ou avivamento, as noites de avivamento. Cada igreja ali recebendo palavras. E a gente fica na expectativa do que Deus vai fazer, porque eu fico imaginando 50 mil pessoas ontem
na Arena da Baixada. E algumas outras 50, 60, 70, teve estádios com 90 mil pessoas em outros estados. Pelo que eu estava vendo com os pastores, nos grupos de pastores, foram uma média mínima aí de 2.500 pessoas por culto, em cada noite, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira na PIB, eram 4.000 pessoas dentro do templo e 2.000 pessoas fora, porque não coube. E o que tudo isso, essa movimentação física, demonstra para nós, no mundo espiritual, o que Deus quer fazer conosco? É uma multidão de pessoas, e tem quem critique. E por que tem quem critica? Tem quem critica porque alguns que vão não mudam. Mas eu não sou dos que criticam, eu sou dos que buscam, dos que creem. Porque se houve essa movimentação, é porque Deus está querendo agir no meio da igreja. E teve uma multidão que chegou ali fraco, vazio, apagado, e está aceso. E tudo que o inimigo quer é o quê? Pegar aquele, muitas vezes, o cansaço do culto, porque, irmãos, teve gente que saiu de casa às 6 horas da manhã e voltou meia-noite. Então existe um cansaço físico, natural, sim ou não? Então a pessoa, o que eu quero te alertar é, não confunda o teu cansaço com qualquer outra coisa que não seja físico. Mas aquilo que você recebeu no teu espírito, mantenha a chama acesa. E toque nas pessoas para que você passe aquilo que você recebeu. Para que você incendeie as pessoas também. Porque o que preocupa os pastores hoje, e eu digo como pastor, é ver as pessoas empolgadas com algumas coisas, mas não cumprir o princípio básico e elementar de uma vida cristã, de uma vida de fé. Qual é o elementar de uma vida cristã? Congregar. Congregar na sua igreja local. Fora da igreja, ler Bíblia em casa. Orar em casa. Orar no local de trabalho. Não ter vergonha e nem medo de, na hora do almoço, ir lá dentro do banheiro, muitas vezes, se não tem um espaço, fechar a porta do banheiro e orar lá. 5 minutos. 3 minutos. 1 minuto. 30 segundos de um crente abrindo a boca dentro de um lugar para mudar o ambiente. A nossa preocupação é se aquilo que vemos, ouvimos e recebemos a cada domingo quando congregamos, verdadeiramente saímos daqui com o intuito de fazer a diferença dentro da nossa casa, no meio do nosso lar. Eu tinha uma mensagem para essa noite. E olha que eu lutei essa semana para saber o que eu ia pregar, hein? Que é tanta coisa no coração e na cabeça da gente. E eu passei ontem de madrugada um bom tempo, hoje de manhã, à tarde agora, montando. E eu estou vendo que vai ficar para domingo que vem. Eu vou pregar outra coisa para vocês essa noite. Eu iria pregar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Mas essa mensagem, se Deus assim quiser e permitir, vai ficar para domingo que vem. Hoje eu quero ministrar a arca habitando na sua casa. Eu vou mudar a mensagem. Porque o Espírito está me ordenando a mudar a mensagem aqui. Talvez alguém saiu de dentro da sua casa hoje e veio aqui essa noite. Deus está dizendo, você não pode voltar do mesmo jeito. Você precisa voltar com a arca para dentro da sua casa. O que eu quero de nós como igreja é, se o caráter não acompanhar a unção que nós temos, o que parece mover do Espírito vira apenas uma performance religiosa. Se algo que recebemos da parte de Deus num culto de domingo à noite, ou num congresso, ou num descende, ou aonde nós estivermos, se não mudar o caráter, o posicionamento, a linguagem, a forma de viver, é apenas uma performance religiosa. E Deus não quer isso de nós. Precisamos viver o descende e tudo começa no básico, irmão. Como eu falei, congregar, ser crente. Hoje é dia 1º de fevereiro.
Olha para o teu lado aí. Olha para frente. Você não está vendo algumas cadeiras vazias? Cadê os irmãos? Estão de férias, glória a Deus. Mas se não estão, estão aonde? O que estão fazendo? Aonde estão colocando a sua prosperidade? Aonde estão colocando a sua paz? Aonde estão colocando o seu descende? Aonde estão colocando o seu envio? Estão se auto-enviando para onde? Porque eu paro e penso, congregar não é para a gente à toa. Você é um à toa porque você está aqui? Não, congregar não é para a gente à toa. Congregar é para quem então, pastor? Congregar é para gente muito ocupada, mas que prioriza a presença de Deus. Congregar é para gente que estuda, que trabalha, que levanta de madrugada, que paga a conta, que faz exercício, que corre, que faz academia. É para gente que tem muita atividade, que vai em dentista, que vai no mercado, que tem a prioridade em tudo na sua vida. Congregar não é para gente à toa, para gente que não tem que fazer. O dia que não tiver nada para fazer, eu vou congregar. Aí você é um à toa. Congregar, irmão, é para gente que tem muita coisa, é muito ocupado, mas colocou Deus como prioridade independente do seu cansaço. Colocou Deus como prioridade da sua casa. Colocou Deus como prioridade da sua vida. Hoje é um culto primícia. Primeiro, prioridade, irmão. A primícia do homem, eu já ministrei isso aqui para vocês muito em 2025. A primícia do homem é o coração. Primícia fala de primeiro, é o primeiro órgão que Deus fez. Primeiro órgão que Deus criou. E a partir do coração, tudo é criado. Presta atenção. Olhe para mim. Quando você vai para o reino animal, você vê que alguns animais têm fissuras. Crianças, vocês estão tirando a atenção do culto. Eloá, sentem com os pais. Vai. Prioridades. No reino animal, alguns animais têm fissura. O que é fissura, pastor? Desejos incontroláveis. Diga comigo, desejos incontroláveis. Por exemplo, pastor, me dê um exemplo. Urso. O urso tem fome de carne, igual o leão. Tem vontade de caçar um peixe, caçar um outro animal, isso é fome, diga fome. Agora existe uma fissura. Qual é a fissura do urso? Mel. O urso tem uma fissura por mel. Ele abandona tudo quando ele vê uma colmeia de mel. Então ele enfrenta milhares de abelhas que picam, que entram em seus olhos, entram em sua boca, entram em suas narinas, porque ele tem a fissura. Ele deseja consumir o mel. O urso tem uma fissura. A fissura do urso é o mel. A Bíblia diz que a nossa mente é como o mel. O urso é um animal carnal. Satanás, representando a figura de um urso, ele quer a doçura da nossa mente. Satanás, assim como um urso, tem uma fissura. A fissura da nossa mente. A doçura do que Deus deu para nós no nosso entendimento. Então, o urso, ele abandona tudo pelo mel. Ele quer aquela colmeia. Ele enfrenta tudo que tem que enfrentar para comer um pouco de favo de mel. O lobo tem uma fissura. Além de uma carne para se alimentar ali no seu grupo, naquela multidão de lobos que se juntam para atacar uma ovelha ou qualquer outro tipo de animal, o líder principal, o líder daquela matilha que está ali à frente, que está encabeçando aquilo, ele tem uma prioridade. E todo o restante dos lobos deixam ele comer o quê? As vísceras do animal. Porque a fissura do lobo não é só a carne toda que tem aquela ovelha ou aquele animal ao qual ele vai atacar. A fissura deles
é as vísceras do animal. É por isso que você ouve falar sobre lobos em peles de ovelha. Porque o lobo ataca a ovelha, rasga ela na sua garganta, abre ela e o líder principal vai e come as suas vísceras. E o resto vem e come a sua carne. E eles usam aquilo ali, o líder principal, depois de comer as vísceras, ele como se vestisse da ovelha. Ele entra dentro das vísceras ao qual ele comeu e ele se reveste da ovelha. E ele vai à frente. E quando ele vai à frente, a ovelha, que tem uma visão muito ruim, olha de longe e vê uma ovelha em movimento. E diz, estamos seguros. É um dos nossos. E quando aquele líder que consumiu o interior de uma ovelha está lá na frente, saciou a sua fissura, ele ataca outras ovelhas, porque ele está revestido como se fosse. E aí os outros animais vêm e começa toda uma destruição de um rebanho. A fissura do lobo é as entranhas de uma ovelha. Tudo que Satanás quer são as nossas vísceras. E começando pela primícia, que é o nosso coração. Satanás não quer o teu dinheiro. Satanás não quer o teu carro. Satanás não quer a tua casa física. Satanás quer o teu coração. Porque se ele tomar o teu coração, o teu dinheiro vai ser consequência, a tua casa, teu carro, teus bens, teu casamento, as coisas serão consequência. Porque ele quer o quê? A doçura da tua mente, a primícia do teu coração. Ele quer aquilo que importa, aquilo que é primeiro, aquilo que é primícia, aquilo que é doçura, aquilo que é criação, aquilo que pulsa, que gera vida na tua família, na tua casa, no teu lar, nos ambientes aonde você está. Se Satanás conseguir tomar a tua mente e tomar o teu coração, ele vai tomar as tuas prioridades. A prioridade de congregar, a prioridade de amar e cuidar da sua família, a prioridade da palavra de Deus, a prioridade da sua vida de oração. Para tudo você vai arranjar uma coisa diferente. É hora de orar. Não, mas eu tenho um negócio para fazer. Não, mas eu tenho um negócio para arrumar. Não, mas eu preciso sair para fazer tal coisa. Então, uma roupa para passar, uma louça para lavar, um carro para arrumar, um negócio no serviço, um negócio para assistir, um negócio para ver. Aí ele começa a tomar as tuas prioridades. O reino de Deus não é primeiro mais, não é primícia mais. A tua casa, teu casamento, teus filhos não são primícia mais. Congregar não é primícia, não é primazia mais. Por quê? O coração foi tomado. A mente foi tomada. Tudo virou prioridade, menos as prioridades de Deus. Satanás quer a minha mente e o meu coração. Quer a tua mente e o teu coração. E nós não podemos deixar que Satanás venha roubar, saquear a nossa mente e o nosso coração. Ontem, eu tive uma pequena experiência aqui no templo, limpando a igreja. Assim como eu tive uma experiência no culto, diretamente falando aqui no culto na Vida Plena. Todos os cultos foram maravilhosos para mim. Cada noite eram 2 mensagens muito rápidas e muito tempo de adoração e oração contínua. Assim como foi ontem no estádio, 12 horas de adoração e palavras contínuas. E eu fico maravilhado, feliz com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas das mensagens que eu ouvi daqueles homens maravilhosos de Deus que ali estavam, e aqueles que pregaram lá nos estádios, têm sido pregados nesse altar aqui com a mesma veemência. Um dia teve uma pessoa, uma mulher, que hoje é uma pastora, que ela disse o seguinte: eu acho interessante, o Marlon, eu nem era pastor na época, toda vez que ele vai pregar, ele acha que é um congresso. Porque ele prega, ele soa, ele grita, ele chora, ele dá tudo que ele tem, porque ele acha que é um congresso. Irmão, é assim, para mim todo culto, todo GB é um descende. Eu coloco a prova, cada um de vocês que congrega comigo, quem está comigo há 21 anos, não nesse lugar, mas que caminha conosco. Qual foi o dia que você me viu pregar, sem lágrima nos olhos e sem me abraçar, e eu não estar encharcado, não apenas de suor, mas pelo temor da presença do Espírito Santo? E eu vi aqueles homens pregando, aquelas mulheres pregando, aquele povo adorando, e eu ficava feliz,
Porque eu tenho convicção, é o mesmo Espírito, e é o Espírito Santo. Quando eu entrei na igreja aqui em São José dos Pinhais, eu estou entrando, eu fui estacionar meu carro, estava lotado, não tinha onde estacionar. Quando eu estou voltando, eu entro na igreja, que eu piso na porta, o Espírito Santo me toma na entrada, e ele me dá uma palavra de conhecimento, de uma forma assim muito clara, mas muito suave no meu coração. O Senhor diz assim comigo: hoje eu vou derramar uma unção de paternidade neste lugar. Quando eu entrei ali na Vida Plena, a minha filha menor, a Eloá, sai correndo do lugar que estava junto com a mãe dela e os seus irmãos, e vem correndo até mim. Quando ela me abraça, ela começa a chorar. E ela começa a chorar, e eu senti a presença de Deus ali, e Deus já tinha falado comigo. Quando eu chego no lugar que eu me assento não, né? Estou de pé ali adorando. Que eu chego no lugar, adoração, todo aquele tempo, o pastor, que foi o Michel Piragini, da PIB de Curitiba, começa a pregar. O que esse homem começa a falar em todo o tempo? Dá testemunho dele como pai, testemunhando a cura dos seus filhos, a cura dele como filho de um pastor. E o Espírito Santo falou: eu falei que nessa noite eu ia derramar uma unção de paternidade neste lugar. E quando ele começou a orar, ele falou: levante seu rosto ao céu. Quando ele falou isso, que eu levantei o rosto ao céu, como uma mão de lava de fogo, pegou do alto da minha cabeça, começou a cobrir todo o meu rosto, que eu sentia como se a minha barba fosse sair toda do meu rosto. Os meus poros queimavam, minha barba queimava, minha sobrancelha queimava, meu cabelo queimava. Eu sentia a presença de Deus tomando a minha vida. E eu entendi, irmãos, uma unção de paternidade está sobre nós. Uma unção de pais para cuidar de filhos que têm o coração e a mente como prioridade do Espírito Santo. Todo pai tem um desejo de cuidar da mente e do coração dos seus filhos. A gente quer cuidar de todas as maneiras, não tem como. Não tem como eu cuidar 24 horas por dia da mente e do coração do Esdras, que já é um homem que vai fazer 20 anos. Não tem como eu cuidar da mente e do coração da Esther, que já está se formando, virando uma mulher de 18. A Eloá, que vai fazer 6 anos de idade. Não tem como. Mas uma coisa Deus me deu: a capacidade de orar pelos meus filhos. A capacidade de proteger os meus filhos em oração, aonde o Espírito Santo de Deus, que coordena a vida deles, que manda na vida deles, que é o pai deles verdadeiramente, porque eu só sou um tutor aqui na terra. Eles vão ter que ser devolvidos para os braços do Pai. Eu vou ter que devolver eles porque eles são herança do Senhor, eles não são herança minha. Então, irmãos, quando eu como pai, você como homem e mulher, dá prioridade a buscar o Espírito Santo, você, além de ser cuidado pelo Espírito Santo, entrega na mão do Espírito Santo tudo que você tem para Ele cuidar. E quando Deus está dentro de uma casa, quando o Espírito Santo está dentro do centro de uma família, tudo muda. Muda a mente, muda o coração. Os filhos são guardados, são livrados de problema que no mundo natural não seriam livrados, cairiam. Seriam corrompidos de pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Porque os meus filhos, os seus filhos, nossa casa, minha, tua, o nosso lar, são contra-atacados todo dia, sim ou não? Tem coleguinhas lá na escola ou não tem? Pessoas lá na faculdade, no local de trabalho, dentro de um ônibus, na rua, no Uber. Corremos risco em todo o tempo. Sim, mas qual é a diferença? Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, e quem busca levar cativo seus pensamentos, seus desejos e vontade, a pessoa do Espírito Santo tem uma garantia: quem nos guarda é o Senhor, não é mão humana, não é o pai tentando guardar o filho e a filha, pelo tanto que fala, mas pelo tanto que ora, pelo tanto que jejua, pelo tanto que teme a presença de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. E a experiência que eu tive aqui, ontem, enquanto eu limpava a igreja, a minha esposa estava limpando os banheiros e eu estava varrendo, e depois peguei o aspirador de pó para passar aqui à frente. E nós temos as extensões, e eu peguei uma extensão, ela é grande, mas quando chega aqui na frente,
ela não alcança nos cantos do altar. Falta 20 centímetros para chegar bem nos cantinhos assim. E aí eu estava ali, Eloá veio, eu falei, filha, puxa pro pai, estica aí, estica que eu vou aqui. Na minha cabeça eu vou com essa pontinha sanfonada aqui, vou esticar o máximo que der para alcançar lá. Por quê? Porque eu não queria parar com tudo para ir lá pegar uma outra extensão só por causa de um palmo. 20 centímetros, diga comigo, um palmo. Um palmo, irmão. Tinha sujeira ali no canto. Essas nossas irmãs que dançam, que são uma bênção, não são? Mas solta um brilho, as roupas assim, as purpurinas, vai para tudo quanto é canto. Glória a Deus, é o brilho da glória de Deus. Eu não reclamo não, eu brinco com vontade, mas eu falo obrigado, Senhor, pela vida delas. Oh, aleluia. E aí faltava um palminho assim, eu falei, não, vai dar, vai dar. Quando eu, saiu da tomada. Por mais que eu viesse com aspirador de pó, com o bico, com o aspirador na mão, com todas as parafernálias dele, e chegasse aqui no canto, irmão, e ficasse passando, se ele não tiver conectado com aquilo que manda a energia para que o trabalho dele seja feito, não vai adiantar eu ficar com o aspirador de pó na mão. Irmão, por mais legal que você seja, por mais forte que você seja, por mais ungido, por mais bravo, por mais tudo que você acha que você seja, se você não estiver conectado com o Espírito Santo, o teu trabalho na tua casa, na tua família, na tua empresa, no lugar onde você mora, na igreja onde você congrega, se não for ligado à pessoa do Espírito Santo, você vai raspar, bater, ficar bravo, se esforçar, lutar pelo teu casamento, lutar pelas tuas finanças, lutar pelo carinho, pelo respeito, pela harmonia dentro de casa, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pela empresa, pelo dinheiro, por tudo que você quiser. Você vai poder estar raspando ali, irmão. Não vai limpar, não vai sugar, não vai fazer. Por mais pertinho que pareça estar, você precisa parar tudo para conectar com Deus e na quantidade certa, na medida certa, você esteja ligado. Para quê? Para que você possa chegar ali e toda a sujeira seja tirada. Sabe o que Deus falou comigo ontem? Se você não estiver conectado comigo, filho, você pode estar pertinho da bênção. Pode estar perto para tirar sujeiras da tua vida, nos cantinhos escondidos dela. Mas se você não estiver ligado a mim, você pode estar com a ferramenta certa na mão, mas sem estar conectado ao meu Espírito Santo, você vai passar vergonha. Você vai passar esse canudo aí, esse bico de plástico aí, e não vai acontecer nada. É esforço demais e resultado de menos. Irmãos, se nós não dermos a nossa primícia, nosso coração, a nossa mente, a pessoa do Espírito Santo, nós vamos pensar muito, nosso coração vai ficar acelerado, nós vamos ficar cheio de problema físico, emocional e tudo quanto é coisa, e nós vamos para psicólogo, gastar dinheiro com terapia, sabendo que tudo está na palavra de Deus, tudo está na presença do Espírito Santo, e a cura que a gente precisa está aqui, ó, na beira do altar. Esse lugar, irmão, se conectar com a pessoa do Espírito Santo. É fazer diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. É estar pertinho da bênção, irmão. É estar sentado numa cadeira. É estar trabalhando numa porta. É ser obreiro, é pregar, cantar, tocar. Está aqui, ó, pertinho da bênção, no cantinho do milagre. Eu posso estar com o microfone na mão, pregando para você, mas se eu não estiver conectado, irmão, é estar pertinho da bênção, mas não ter ela. É estar um palmo do milagre, para limpar a vida, para deixar bonito, para fazer a coisa acontecer, e ela não acontecer. Por quê? Porque eu estou tentando me esforçar na força do braço, dizendo, não vai dar para chegar. E na hora que você acha que dá para chegar, despluga. E quando despluga, irmão, você ficar ali não vai adiantar nada. É querer começar a semana sem oração. É querer passar dias sem ler, como diz o nosso querido pastor Jeremias Pereira, grandes porções da Bíblia a semana inteira. Não é versículozinho isolado, irmão. É bom um versículo isolado? É melhor do que nada. Mas bom, são capítulos da Bíblia, até para você conhecer o contexto, conforme eu e minha esposa estavam conversando hoje. É ler a Bíblia com vontade. Sabe, irmão, quando você está com fome, e você chega em casa, sente aquele cheiro de alho lá da esquina, você fala assim, tomara que seja lá em casa. Você pensa, quem será que entrou dentro da minha casa para fazer comida para mim? Os adultos sabem o que é isso. Criança não, criança tem convicção, é minha mãe.
É meu pai, tá sendo preparado, né? Os nossos filhos, os meus filhos falam isso. Quando eles estão vindo, eles falam, não, é lá em casa. Sentiu o cheiro, eles têm certeza que a mãe deles está fazendo. Mas, irmãos, eu tenho convicção e certeza de uma coisa. Quem tem fome, irmão, quem tem vontade de comer um bom alimento, se você não é uma criança, se você é um adulto, você precisa preparar a comida para você. Se você está crescendo na fé, se você é um adulto espiritual, você precisa fritar o teu alho todo dia. Você precisa preparar teu arroz, teu feijão, tua carne, tua salada, o que você gosta. Você precisa trabalhar em Deus para adquirir isso. E depois de adquirir isso, você precisa preparar. Porque comer em restaurante é bom, sim ou não, irmãos? É gostoso comer numa Batel Grill? Você já foi comer numa Batel Grill? Eu já fui, é bom demais. Só que não dá para ir todo dia. E mesmo que desse para ir todo dia, você não queria ir todo dia. Você pode até falar porque você vai uma vez lá de vez em quando. Mas se você for uma vez, duas, três, quarta, quinta, sexta, no domingo você já não vai querer ir mais. Sabe por quê? Porque é gostoso, é maravilhoso, é alguém te servindo, a comida é boa, a carne é macia, até banguelo come. É um negócio de doido assim. Mas, irmão, chega uma hora que você quer o teu mexido. Dormir em hotel é gostoso. Quem já dormiu em hotel? Mas depois de uma semana no hotel, você fala, cadê minha cama? Sim ou não, irmãos? Descende é bom, não é? Mas não tem descende todo dia. Tem culto na igreja local. Não tem descende toda semana. Tem devocional dentro de casa, quando ninguém está vendo. Tem oração de joelho dobrado, quando o pastor não está vendo. Tem jejum, quando nem tua esposa sabe que você está jejuando. Sabe por quê, irmão? O que funciona é quando a gente está conectado. Fome nós temos todo dia, mas nem todo dia a gente está em restaurante. Todo dia tem que pagar um preço para se fazer acontecer. Nós precisamos atrair a presença de Deus. Deus quer se revelar ao nosso lar para se manifestar também no templo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Samuel. Vamos mudar a mensagem então. 1 Samuel, capítulo de número 6. O último versículo de 1 Samuel, capítulo 6. Versículo 21. Primeira Samuel capítulo 6, verso 21 diz o seguinte: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Capítulo 7, verso 1 e verso 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab. No outeiro, e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Diga comigo, 20 anos na casa de Abinadab. Irmãos, qual é o contexto aqui histórico? A arca foi roubada no tempo de Eli, o sacerdote. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Esses dois traquininha ficavam na porta do templo. Era um sacerdote em formação, filho de pastor, filho de sacerdote, mas eram prostitutos. Adoravam ficar na porta do templo, recebendo a oferta do povo, olhava, via qual era a melhor oferta, qual era o melhor animal que as famílias traziam, separavam a melhor carne, não entregavam para o Senhor, ia fazer churrasco,
mangelés feitos de madeira, revestido de ouro por fora e por dentro, e em cima tinha os querubins, e eles achavam que aquela caixa por si só resolvia o problema. E em pecado do jeito que eles estavam, resolveram ir à guerra. A Bíblia diz para nós que esses jovens traquinas, abusadores de jovens, abusadores da igreja, abusadores do dinheiro da igreja, abusadores dos ovelhas da igreja, estou contextualizando para o nosso tempo, achou que Deus ia deixar isso à toa. A Bíblia diz para nós que quando eles foram para a guerra, os filisteus vieram em direção aos soldados de Israel, destruíram com o povo, roubaram a arca, Ofni e Finéias foram mortos naquele momento. Um jovem que conseguiu escapar daquela labuta, correndo desesperado, chega até Eli, sacerdote, o seu pai, que era conivente com os pecados de Ofni e Finéias, porque ele sabia que os seus filhos agiam daquela maneira, mas ele não os exortava da maneira correta, não chamava a atenção da maneira que deveria chamar, não fazia esses meninos buscar a presença de Deus da maneira como deveria buscar, e ele como sacerdote já não buscava mais como deveria buscar. Então o recado chega até esse jovem, chega até do jovem para esse homem. Quando ele ouve a notícia que os seus filhos haviam morrido, nada acontece. Mas quando o menino diz assim, a arca de Israel, a presença de Deus, foi arrancada de nós, os filisteus roubaram a arca. A Bíblia diz que Eli, com desespero em seu coração, caiu da cadeira ao qual se sentava, quebrou o pescoço e morreu. Ofni e Finéias morreram na guerra, a arca se perdeu. Eli, por causa do recado não da morte dos seus filhos, o coração do pai não doeu pela morte dos filhos. O coração daquele sacerdote entrou em desespero, porque a arca que representava a presença de Deus saiu de Israel. Ele cai e morre também. Primeira coisa que me preocupa, o pai que não liga, parece, para a morte dos filhos. Liga mais para a religiosidade do que para os filhos. Talvez seja porque ele já sabia do jeito que estavam os filhos e ele mesmo não fazia o que tinha que fazer. Mas a arca é tirada de Israel. Quantos meses a arca fica com os filisteus? Diga comigo, 7 meses. A arca fica com os filisteus 7 meses. Sabe o que acontece com os filisteus 7 meses? Eles são tomados por tumores. E toda aquela terra, aquele povo, as ruas são tomadas por ratos. Tudo que é deles começa a ser consumido, eles começam a ter tumores, os ratos tomam tudo, eles ficam doentes, começa a proliferar doenças no meio deles, as crianças, os homens, as mulheres têm tumores em várias partes do corpo. E eles falaram assim, olha, nós estamos sendo amaldiçoados. Por quê? Porque nós tocamos na arca de Deus. Nós tocamos na arca dos israelitas, dos hebreus. Estamos sendo amaldiçoados. O que nós temos que fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca para esse povo. Vamos colocar isso num carro de boi, vacas, que leve essa arca, mas não só isso. Vamos fazer uma oferta de agrado. Presta atenção, o ímpio, entende mais de oferta do que muito crente. Vamos fazer uma oferta de agrado. Por quê? Tocamos na arca de Deus, não deveríamos ter tocado na arca. Vamos fazer ofertas. Mas como eles são idólatras, eles falaram o seguinte, vamos fazer ofertas em ouro. O ouro com o formato do tumor e com o formato dos ratos. Vamos colocar em cofres e vamos mandar para eles pedindo perdão, devolvendo a arca e devolvendo riquezas para que essa maldição saia de cima de nós. Vamos fazer uma oferta de agrado para o povo de Israel. Você já imaginou isso, irmãos? Está escrito. Depois você lê. É o texto inteiro. Quando os israelitas olham ao longe, depois de 7 meses, vem um carro com os animais trazendo, e olha, eu vejo que vem a arca. Eles se alegram, celebram. E quando eles veem isso, eles falam para os levitas irem até o carro e retirarem a arca de cima daquele carro, aonde os animais eram trazidos. Eu estou contando a história, alguns versículos acima do 21 que nós lemos ali no 6. Depois você lê o capítulo inteiro, 6, o 5. E você vai ver que a arca chega, os levitas tiram. E eles ficam alegres, eles ficam parceiros, e aí acontece o que nós lemos ali. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Aí entra o capítulo 7.
Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor. A que lugar? A casa de Abinadab. Os levitas tiram a arca e levam para a casa de um homem, provavelmente respeitado entre esse povo. Ele tinha um filho, está ali o nome do filho dele no texto. No alteiro consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab, 20 anos, e toda a casa de Israel se dirigia com lamentações ao Senhor. Irmãos, 7 meses com os filisteus, antes de ficar na mão deles, morte dos sacerdotes. Os 2 filhos do sacerdote, a morte do sacerdote Eli, 7 meses com os filisteus, 20 anos na casa de Abinadab. Diga comigo, 20 anos e 7 meses. A arca estava 7 meses perdida com os filisteus e 20 anos aparentemente encontrada pelo povo de Deus. O povo se lamentava ao redor da casa daquele homem. Mas preste atenção, 20 anos se passam, e agora nós vamos para 2 Samuel capítulo 6, vai um pouquinho para frente aí, 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Quando chega o texto que nós acabamos de ler ali atrás, fala dos 20 anos que viriam. O texto fala do dia que a arca chegou, mostrando para nós que ela ficaria ali 20 anos. Agora, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ver 20 anos depois, aonde aí Davi já foi ordenado rei, e Davi está ali comandando todo Israel. E olha o que acontece. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil, diga 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, já está errado, e levaram da casa de Abinadab, e estavam no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de vaia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez, preste atenção, mas a fez levar a arca à casa de Obed-edom Geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom Geteu por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, e aí sim fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi.
Amém, irmãos? Só até aqui. É muita coisa. Então, todo o contexto do que eu falei para vocês, até o tempo do reinado de Davi. Quando Davi é rei, ele está doido para que a arca de Deus volte para o meio de Jerusalém, volte para a cidadela de Davi, aonde um dia que você tiver a oportunidade de Israel, eu profetizo que você vai entrar lá na cidadela de Davi. Eu já tive essa oportunidade, eu já entrei lá. Eu andei no contexto histórico dessa história. E Davi estava doido para levar para a cidadela. Era uma pequena cidade de Davi dentro da cidade de Jerusalém. E Davi querendo, quando ele vê o que acontece, quando ele vê que Uzá, que é filho de Abinadab, está trazendo em cima de um carro de boi. A arca não foi feita para ser carregado sobre o carro de boi. Já está errado. Fizeram um carro novo, os bois eram novos, parecia tudo bonito. Mas a arca foi feita para ser carregada nos ombros do sacerdote. Assim a presença de Deus não é feita para ser carregada por coisas. A presença de Deus não é feita para ser carregada por descende e indescende. A presença de Deus é feita para ser carregada por nós, homens e mulheres de Deus, sacerdotes da casa de Deus. A presença de Deus é no meu ombro e no teu. Não é no ombro de Tel Hayash, no ombro de Malafaia. Não, é na minha casa, é na tua casa, é no meu ombro, no teu ombro, é na santidade de Deus sobre a minha mente e a tua mente, no meu coração e no teu coração. E esse filho, mais dois que estavam ali, o Aiô e o Uzá, que era o filho de Abinadab também, estavam levando, diz para nós que essa arca está sendo carregada em um lugar plano, porque esse ambiente aqui é um lugar de plantação, prepararam para a plantação, é um lugar plano, era impossível um boi tropeçar ali. Mas a Bíblia diz que o boi tropeçou. E quando o boi tropeçou, a arca pendeu. Quando a arca pendeu, Uzá, filho de Abinadab, por zelo, foi segurar a arca para ela não cair. E quando ele toca na arca, ele é morto, fulminado. Davi entra em desespero, diz assim: opa, se o filho do sacerdote daquela casa, que estava cuidando da arca, foi fulminado, eu não quero essa arca aqui na cidadela não. Vamos deixar em outro lugar. Vamos deixar lá onde? Na casa de Obed-Edom. Aqui entra alguns passos e segredos para nós, aonde eu quero fechar já a mensagem de hoje, para nós orarmos. Porque algo acende o meu coração quando eu leio esse texto. Qual a diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-Edom? O temor, o medo, o receio de Davi faz essa arca entrar. Por que essa arca ia para a casa de Obed-Edom? E quando essa arca entra dentro da casa desse homem, algo acontece. Ela fica 7 meses com os filisteus, causa morte e destruição. Fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. A Bíblia não dá uma referência de uma coisa boa pela arca estar na casa de Abinadab. Não diz nada. E quando a arca sai da casa de Abinadab, sai do jeito errado. Não aprenderam nada com a arca 20 anos dentro da casa deles. Parece que não ouviram nada do que diziam os sacerdotes sobre a arca e a presença de Deus. Um pouquinho antes também desse texto, vai ver que quando a arca está chegando para o povo de Israel, aqueles que foram encontrar a arca no meio do caminho, foram abrir a arca para ver se estava dentro o que tinha na arca. A Bíblia diz para nós que foram consumidos dezenas e centenas de homens ali. Tentaram abrir a arca, violar a arca, e os próprios israelitas morreram. Já entrou um temor naquele dia. Levou para a casa de Abinadab, ficou lá parada, talvez o entulho no canto da casa, dizendo assim: olha, ninguém rela. A arca é de Deus, ninguém rela, ninguém mexe, ninguém toca. 20 anos uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casas. 20 anos Bíblias abertas em alguns lares no Salmo 23. Quem já viu isso? Não adianta nada. É a arca dentro de casa. A presença de Deus próxima. 20 centímetros. Próxima. Eu estou próximo da Bíblia aberta no Salmo 91. Eu estou aberta no Salmo 23, está pertinho de mim. Mas se eu não me achegar com reverência, se eu não me curvar à presença de Deus, se eu não deglutir da palavra, se eu não ler ela, se eu não receber dela, não vai adiantar eu ter Bíblia em casa.
basta vir 20 anos na igreja, eles precisam ver Deus na nossa vida. Eles precisam ver Deus ao sair das palavras da nossa boca. Da nossa boca tem que sair referência bíblica. Não tem que sair dissensão, briga, discórdia. Eles têm que ver Deus na nossa vida. Os filhos de Abinadab ficaram com a arca dentro de casa há 20 anos. Colocaram uma arca em cima do carro de boi. Era proibido isso. Eles colocaram e diz que Aiô foi na frente, todo pomposo, dizendo: olha aí a arca, estava lá na minha casa há 20 anos. Olha, eu sou da igreja XYZ, eu sou crente há tantos anos. E as pessoas olhando e dizendo: mas qual a diferença entre você e o ímpio? Qual a diferença entre a tua fala e a fala do ímpio? Qual a diferença entre a forma que você se comporta e o ímpio se comporta? Você se veste, o ímpio veste, você bebe, o ímpio bebe. Qual é a diferença? Só você ir na igreja, vindo na frente da arca, 20 anos com uma arca que ficou na tua casa, e o Sá está em cima do carro de boi, dominando os bois. O boi tropeça, a arca vai cair, e ele, por ser um religioso, vai agarrar a arca. Quando ele rela na arca, mais uma morte. Davi teme: eu não quero não. Deixa na casa de Obed-edom. A Bíblia está dizendo para nós, que a Bíblia está dizendo, nós acabamos de ler aqui, que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. 7 meses nos filisteus, gerando contenda, desastre, tumor, rato, bicho, para tudo quanto é lado. 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Neutralidade, voz de Deus em silêncio. Quando a arca sai de dentro de casa, sai do jeito errado. Primeira coisa que acontece: um filho que carregava a arca dentro de casa por 20 anos e agora carregava num carro de boi errado, morre. E quando entra na casa de Obed-edom, por 3 meses, o texto diz para nós, verso 11: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, que era geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Irmãos, a Bíblia não esconde nada. 20 anos na casa de um homem que dizia que era crente, do mesmo povo israelense, hebreu igual a Obed-edom. 20 anos não dá um testemunho de bênção. 3 meses na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado e toda a casa dele foi abençoada. E aí, o verso 12 dá o segredo para nós. Por que ele foi abençoado? Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por quê? Por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Diga comigo: por amor. Irmãos, ter a arca de Deus dentro de casa sem amor não vai resolver nada. A diferença de Obed-edom é porque ele tinha amor pela presença de Deus. A arca naquele tempo era um objeto físico. A arca hoje é a presença do Espírito Santo. Eu e você somos a arca de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Sou eu e você o representante de Deus na terra. Quando há amor pela presença do Espírito Santo, pela presença de Cristo Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz, na minha vida, na minha casa, na minha família, a bênção vai ser derramada sobre mim e sobre todos aqueles que habitam comigo. Quem está entendendo essa mensagem? 20 anos numa casa não acontece nada. 3 meses numa casa ele é abençoado. E toda a casa é abençoada. Ao ponto das pessoas falavam do que acontecia dentro da casa dele e no meio da família dele. Ao qual desperta Davi para mandar buscar a arca. E como que Davi manda buscar a arca? Davi manda buscar de novo do jeito certo. Porque Deus viu amor naquela casa e derramou da presença dele sobre aquela família. Davi leva os sacerdotes, a continuidade do texto, eu não tenho tempo para ler, leia depois. Diz que Davi levou os levitas para colocar a arca agora sobre os ombros dos sacerdotes, sobre os ombros dos levitas. E a Bíblia diz para nós que a cada 6 passos que os levitas davam, Davi mandava a arca parar e sacrificar bois ao Senhor, devolvendo a honra para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, a distância aqui neste lugar é uma distância longa, demorou dias e dias e dias. Sabe por quê? A cada 6 passos no meio do deserto parava
Irmãos, Davi estava dizendo: eu não quero maldição sobre a minha vida, sobre o meu povo, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o meu país. Eu quero remir aquilo que um dia entrou debaixo de maldição. Eu não quero a morte dos meus filhos dentro de casa ou fora de casa, porque Uzá morreu em casa. Em casa ele não viu diferença de ter a arca, ele morreu fora de casa. Por que os nossos jovens e os filhos morrem para fora de casa? Porque quando tem a arca dentro de casa, não tem a diferença de quem serve e quem não serve. Porque vem os nossos pais com Bíblias que nunca se abrem, joelhos que nunca se dobram, lábios que nunca se convertem, mentes que nunca se transformam, coração que nunca são devolvidos de verdade. Uzá morreu na rua. Obed-edom foi abençoado dentro de casa. Obed-edom foi santificado e abençoado, e todos que o rodeavam eram abençoados, ao ponto de o testemunho alcançar o coração do rei. E quando o rei, lendo a Bíblia, ouvindo os sacerdotes, descobriu o segredo: existe um jeito de se carregar a presença, é sobre os ombros. E não basta carregar sobre os ombros, tem que remir o que os antepassados não fizeram, tem que sacrificar a cada 6 passos. Os 6 na Bíblia, irmãos, é uma representação do homem. Sabe por que fala sobre o sinal da besta? 666. São os homens que vão se levantar, irmãos. Os 6 na Bíblia representam a presença do homem, a vida do homem. Davi estava dizendo: eu como homem, a cada 6 passos quero me entregar para um Deus sobrenatural. A cada 6 passos eu quero matar minha carnalidade. A cada 6 passos eu quero matar a desonra. A cada 6 passos eu quero matar os pecados. Eu não quero maldição para Jerusalém. Eu não quero maldição para Israel. Eu não quero maldição para a minha vida. Vamos sacrificar. Então qual é a diferença? A diferença não foi o tempo, irmão. Porque se fosse assim, 20 anos é muito mais do que 3 meses, sim ou não? A diferença não foi o tempo. A diferença não foi a arca em si. A diferença foi o zelo pela presença. 3 meses de zelo vale mais do que 20 anos de desonra. A diferença foi o zelo pela presença. Deus não prospera lugares, Deus prospera ambiente onde a sua presença é honrada. Guarda isso. Deus não prospera lugares, Deus prospera ambientes onde a sua presença é honrada. A diferença entre Abinadab e Obed-edom é essa, irmãos. Não é uma campanha de prosperidade aqui na igreja, não são métodos financeiros que muitos tentam ensinar por aí. É cuidar da presença que Deus confiou para você e a tua casa. É isso que te prospera. É isso que faz as pessoas darem testemunho para o rei, dizendo: ei, tem um homem e uma mulher dentro daquela casa que honra a presença de Deus. Quem honra a presença de Deus recebe a prosperidade, que não está falando de dinheiro, está falando da plenitude do reino dentro de si. As demais coisas vão sendo acrescentadas dia após dia, irmãos. Quando a presença é prioridade, diga isso comigo: quando a presença é prioridade, os filhos são cheios. Diga: quando a presença é prioridade, as gerações são marcadas. Diga comigo: quando a presença é prioridade, a casa se torna um altar. Amém, irmãos? Quando a presença é prioridade, a minha casa se torna um altar. Eu não fico esperando esse altar aqui fazer algo. O altar da minha cama se manifesta. O altar da minha mesa se manifesta. Ao deitar na cama, ao sentar na mesa, a minha casa, os meus filhos, as minhas visitas, sabem que naquele lar, quem manda ali é o Espírito Santo. Pega a sua Bíblia na sua mão. Vamos se colocar de pé. Abra ela comigo em 1 Crônicas, um pouquinho mais à frente. 1 Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16.
Presta atenção, irmãos. Quando a presença de Deus é prioridade, os filhos são cheios, as gerações são marcadas, a casa se torna um altar. Eu sei por que a arca está lá. Não é apenas um móvel, não é apenas uma penteadeira, não é apenas uma mesa, não é apenas uma cama, é o Espírito Santo se manifestando ali. A forma assim que você se comporta dentro do teu quarto diz se a arca de Deus verdadeiramente é válida ali. A forma que você se comporta no banheiro, a forma que você se comporta na mesa, diz se verdadeiramente o Espírito Santo é honrado ali. A forma que você se comporta lá na mesa do teu trabalho, lá atrás daquela máquina na tua empresa, diz se verdadeiramente o Espírito Santo é honrado ali. Não importa onde você está, se a presença de Deus está em você, a forma que você se comporta como arca de Deus vai demonstrar se verdadeiramente a arca de Deus tem poder para se manifestar naquele lugar. E não é apenas um estorvo, não é apenas um lugar que recebe pó, poeira. Não é um móvel tampado com um tecido dizendo: Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que não dá nem para relar. É melhor a gente nem encostar. 20 anos de uma arca dentro de uma casa sem a bênção da presença do dono da arca. Irmãos, isso me constrangeu quando eu li esse texto. Quando eu li sobre Obed-Edom, 3 vezes ele foi abençoado em toda a sua casa. Irmãos, é a reverência, é o desejo pela presença. Sabe o que é Obed-Edom? Não ter medo. Ver uma multidão de homens morrendo e recebendo a graça, o rei falando: vai na casa de Obed-Edom. Por quê? Os caras tinham uma coisa diferente. Ele tinha um temor antes da arca estar. Ele tinha um temor antes do objeto chegar. Irmão, você é crente sem a Bíblia na mão. Mas quando ela está na tua mão, você tem que ter poder para usar ela. As pessoas não precisam ver uma Bíblia na tua mão para saber que você é crente. Assim como as pessoas não precisavam ver a arca na casa de Obed-Edom para saber que ele era de Deus. Porque a arca só foi permitida entrar dentro da casa dele porque já sabiam do temor dele antes dele estar lá. Quem está entendendo? Nós precisamos temer a presença do Espírito Santo. Precisamos temer para que dia após dia o nosso descende, o nosso envio, ao levantar da nossa cama, o nosso envio seja claro. Ao voltar do trabalho para casa, o nosso envio seja claro. Do trabalho para a faculdade, o nosso envio seja claro. Da nossa casa para a igreja, o envio seja claro. Da igreja para casa, o envio seja claro. O nosso descende é todo dia. O descende serve para fazer crentes decentes. O descende serve para levantar crentes decentes, organizados, santos, íntegros, agradáveis, que tiram os seus calçados e levantam ao céu. Mas o que a Bíblia diz para nós, ó quão bom e quão agradável são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Não adianta levantar o calçado se os pés não são santos. Não adianta levantar os tênis, os sapatos, os chinelos, se os pés estão sujos. E eu, como pai, como sacerdote e pastor, tenho que lhe instruir, porque eu não sou uma Abinadab, eu sou um Obed-Edom. A arca de Deus está neste altar, a arca de Deus está na minha casa, a arca de Deus também está na tua casa, no teu casamento, na tua família, no meio dos céus. Você é o representante de Deus nessa terra. Deus te levantou e te ungiu para ser aquele que conserva a presença, para aquele que honra a presença, para aquele que faz a diferença. 1 Crônicas 16, verso 11 diz o seguinte para nós: buscai o Senhor e o seu poder. Diga comigo: buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai-o eternamente, a sua presença. Irmãos,
poder da arca. Eu quero o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Eu quero a Bíblia e o poder da Bíblia. Eu quero a oração e o poder da oração. Eu quero fazer jejum e o poder do jejum. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo para nós: buscai eternamente, perpetuamente a sua presença. É isso que nós precisamos, trazer a arca para dentro da nossa casa. Uma geração de Obed-Edom, de homens que não temem a presença, mas querem a manifestação dela. De homens e mulheres tementes ao Senhor, decentes nas atitudes, decente no olhar, decente no falar, decente no deitar, decente no levantar, para que um decente aconteça, para que cada manhã eu e você sejamos enviados nos ambientes onde nós estamos, e ali Deus venha com a sua presença, para que haja prosperidade nos ambientes, porque a presença dele está sendo honrada ali. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu chego nos ambientes, as pessoas olham para mim, olham para você e dizem: a presença de Deus está sobre esse homem, a presença de Deus está sobre essa mulher, está sobre esse jovem, está sobre essa criança. A presença de Deus está nessa casa. Quando alguém te visita, entra dentro da tua casa e diz: Deus está neste lugar, Deus habita neste lar, Deus habita nesta família, Deus habita nesta comunhão, Deus habita nesta igreja, Deus habita ao sentar, Deus habita ao comer, Deus habita ao deitar, Deus habita ao levantar, Deus habita na tua vida. Se Deus habita na tua vida, levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus, porque Deus está levantando uma geração de pais e mães como Obed-Edom, homens que vão receber a presença da arca de Deus, a presença de Deus, e serão abençoados, e toda a sua casa será abençoada. A mesma presença que abençoa quem é temente é a mesma presença que gera tumores em quem não teme. A mesma presença que gera vida em quem teme ao Senhor é a mesma presença que gera morte para quem não teme. Jesus está levantando aqui esta noite uma geração de Obed-Edom, de homens e mulheres tementes, de homens e mulheres que amam a sua presença. Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu sou o Obed-Edom dessa geração. Eu quero a tua arca na minha vida, eu quero a tua arca na minha casa, eu quero a tua presença nos ambientes onde eu estou. Senhor, eis-nos aqui. Faz de nós a tua morada, faz de nós a tua morada, faz de nós a tua morada, faz de nós a sua morada. Tementes ao Senhor, tementes à presença do Espírito Santo, tementes àquele que primeiro nos amou. Somos a primícia do Senhor, o nosso coração é teu, a nossa mente é tua. Satanás não vai roubar a nossa primícia. Satanás não vai roubar, 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 não vai saquear, nem vai eu abençoo cada hora aqui, eu abençoo cada hora aqui, olha pela presença, olha pela presença, olha pela presença, olha pela presença, olha pela presença. Chega lá, baixinha, oi, 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 glória, desça o Espírito Santo, vai morar em mim, vai morar na minha casa, vai morar no meu casamento, vai morar nas minhas finanças, vai morar, entrega as tuas preocupações a Ele, entrega os teus medos a Ele, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Seja batizado no fogo e com o Espírito Santo, seja renovado na tua fé, seja renovado na tua alegria.
presença. Vem buscar para levar. Vem buscar para ser enviado. Vem buscar para ser levado. Hoje você vai carregar a arca de Deus nos teus ombros. A arca nos ombros fala de responsabilidade. A arca nos ombros fala de responsabilidade. Fala de pureza. Fala de santificação. É tempo de sair do meio do lugar. É tempo de buscar. Vem buscar a presença mais. Mais da presença. 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 Clame, 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 clame. Clame, clame, clame. Clame, clame. Clame pela presença de Deus. Clame pela santidade de Deus. Clame pelo amor de Deus. Pelo temor de Deus. Clame, 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 clame. Deus está colocando sobre teus ombros a responsabilidade da presença. É tempo de dar 6 passos e sacrificar. É dizer para Deus, Deus, não é o homem que manda mais aqui. Não é o homem que manda mais nessa casa. Não é o homem que manda mais nessa empresa. Não é o homem que manda mais nesse casamento. Não é o homem que manda mais nesses filhos. Não é o homem que manda, é o Senhor quem manda. A cada 6 passos eu sacrifico. Arca sobre os ombros. Temor e sacrifício. Temor e sacrifício dentro de casa. Temor e sacrifício no casamento. Temor e sacrifício na educação dos filhos. Temor e sacrifício na educação do casamento. Temor e sacrifício na área financeira. Temor e sacrifício na área profissional. Temor e sacrifício como levitas do altar. Como trabalhadores da casa de Deus. Coloca tudo aí, coloca tudo. Coloca tudo no altar. Coloca tudo no altar. E diz para Deus, Senhor, eu quero carregar a tua presença. Eu quero carregar a tua presença. Eu quero, 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 eu quero mais. Eu quero mais a tua presença, Deus. Senhor, eu vou carregar a sua presença com temor e com tremor. Eu entrego a minha primícia ao Senhor, a minha mente e o meu coração são teus. Satanás não vai tocar na minha mente e no meu coração. Não vai tocar na minha casa e na minha família, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. A presença de Deus na minha vida e na minha casa é viva e eficaz. Eu sou morada de Deus, templo do Espírito Santo. Eu carrego a arca do Senhor, a presença de Deus dentro de mim, no meu coração.
céus, com a tua honra, com a tua glória, com o teu louvor. Eu recebo da tua bênção para abençoar, da tua unção, da santificação para santificar, a autoridade para curar, em nome de Jesus. Eu e a minha casa somos a geração de Obed-Edom. Eu recebo e eu tomo posse da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um aplauso mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu estou sendo enviado para minha casa, para o meu trabalho, para a minha faculdade, para as ruas, para levar a presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar por uma semana extraordinária de vitória. Eu creio que você não saiu do seu lugar à toa. É tempo de colocar a arca nos ombros. É tempo de sacrificar a carne do homem, para que Deus seja honrado em nós e através de nós. Amém, irmãos? Minha esposa já passou os recados aqui. Venha para a intercessão até amanhã, 20 horas. 1h30 de leitura bíblica e oração. Venha. Pare de história. Quarta-feira, faça o culto na sua casa. Você é o pastor da sua família. Sexta-feira, venha para o grupo de discipulado aqui, o grande grupo, o Super GD, o juntamento de todos os grupos dos lares. Sexta-feira, 20 horas aqui. Eu creio que depois desse descende, chegou o tempo de nós renovarmos a nossa rede de jovens. Tem muito jovem que estão a ponto de ter que dar o que recebeu. Vamos se preparar para isso. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado aos nossos convidados. Quem convidou vocês? Vieram? Passaram na frente e vieram. Vocês fazem parte de uma promessa dessa casa. Glória a Deus! Deus disse para nós, antes de começarmos aqui: atrai a minha presença para este lugar, que as almas eu atrairei. Sejam muito bem-vindos. Vocês tenham sido alimentados pela palavra. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Não deixe eles irem embora sem dar um abraço deles. Amém, irmãos? Que coisa boa. Bom estar aqui com você. Mês de fevereiro começando. Vamos para cima, gente. Esse mês é mais curto, né? Vamos fazer render. São 28 dias para ganhar almas para o Senhor, multiplicar a fé dentro de casa e fazer a diferença de um povo que serve a Deus. Amém? Amém. Com as suas mãos no sentido de receber. Pai, eu abençoo teus filhos e eu declaro sobre eles, Senhor, esse tempo desse envio para o cotidiano, o envio para o dia a dia, o envio para aquilo que muitas pessoas acham que nada vai acontecer. É no dia a dia que o teu nome é exaltado. É no cotidiano do lar que o teu nome é exaltado. Eu abençoo cada homem, mulher, jovem, criança, cada casal aqui. Eu declaro que chegou um novo tempo sobre cada lar, sobre cada casa. Que o grande amor do nosso Deus e o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe com uma semana de vitória.